Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do Assim Falou e hoje nós vamos conversar sobre a história de Castro dos anos 50 até os dias de hoje. Comigo no estúdio está Silvia Bueno Napoli, que conhece profundamente a história do município onde nasceu e, diga-se de passagem, já ocupou diversos cargos na sociedade aqui do município de Castro, uma das cidades mais antigas do sul do Brasil. Entre esses cargos, dentro da prefeitura, em diversas funções, e já foi presidente do Lions Club, onde acabou interferindo diretamente de maneira positiva na história de Castro, comemorando o dia do próprio município. Senhora Silvia, muito obrigado por sua presença hoje aqui. Obrigada, eu é que agradeço, né? Fui pega meio de surpresa, mas espero que eu não o decepcione naquilo que o senhor deseja saber. E claro que quando a gente nasce num local e a gente cria essas raízes, tem um pouquinho de facilidade para contar, né? Sobre as coisas boas que a gente já passou dentro da cidade também, que nasceu e que nos acolhe tão bem. Mas vamos lá na nossa conversa, né? É um dedo de prosa, como a gente costuma dizer. Então, eu gostaria, dona Silvia, de começar justamente pelo período em que a senhora nasceu. A senhora nasceu em 1953, é isso? Sim, 1953, né? E como que era a sua infância na época? Através da sua infância, eu quero resgatar justamente esse cenário de Castro dos anos 50, né? Ou seja, dos anos 50, melhor dizendo. Quando a cidade tinha, obviamente, uma outra atmosfera, ela era diferente. Com certeza, né? com certeza. Como que era, então, essa atmosfera na Castro dos anos 50? O que eu posso dizer para vocês é que Castro, da minha lembrança, foi uma infância muito feliz, uma infância livre, né? Uma infância não era regada a tanto luxo como hoje a gente se vê por aí, mas posso dizer que foi uma infância muito feliz. Meus pais sempre preocupados com a nossa educação, né? E eu brinquei como qualquer outra criança da minha época na rua, descalça, tomando chuva, né? E tive sempre a minha moradia sempre foi na Vila Rio Branco. Desde sempre, a gente morou na região da Vila Rio Branco e hoje a vila é totalmente diferente do que foi a vila, né? Que antigamente nem calçamentos tinha e eu sempre morei mais ou menos na mesma região, usufruindo sempre da companhia dos meus avós, que sempre moraram também nessa região, então eu sou enraizada aqui na Vila Rio Branco, né? E posso dizer assim que, olhando hoje Castro e ontem Castro, a diferença realmente é muito grande. E acredito assim que de uns 20 anos para cá, 25 anos para cá, Castro deu um impulso muito grande, porque Castro é considerada a cidade-mãe e também a cidade histórica, né? Mas ela, de uns anos para cá, acho que 10, 15 anos para cá, ela também já deu uma diferençazinha com o agronegócio, que é muito forte, né? Bacia Leiteira, capital do leite do Brasil, que muito nos orgulha. A gente sabe da dificuldade, né, dos produtores de leite, principalmente hoje, que estão passando por fases bem difíceis, mas a Castrolanda dá um suporte muito grande para esses produtores também. E a gente vê que a cidade está, assim, a cada dia galhando mais para um progresso muito, muito promissor, né? Mas eu tenho saudades e lembranças muito, muito boas da minha infância. Eu quero tentar mostrar para as pessoas como era essa realidade há anos atrás. Por exemplo, em Ponta Grossa, os terrenos eram maiores do que hoje são. As casas tinham pomares no fundo. As crianças brincavam nessas árvores frutíferas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse dia a dia de uma criança dos anos 50, para que as pessoas possam entender a diferença da Castro de hoje e da Castro de daquela ontem. época. Então, a minha infância, como eu lhe falei, a gente brincava na rua, brincava de carrinho rolimã, brincava de pega-pega com as crianças até tarde na rua. As ruas também eram diferentes, porque não tinha quase iluminação, né? Eu lembro, assim, que as nossas ruas
casas tinham uma luz muito fraca e os terrenos realmente eram muito grandes e aonde a gente podia fazer bastante arte, né? Subir em árvore, vir com o joelho esfolado, vir com o dedo arrebentado, apanhava, ficava de castigo, né? E daí para ir para a escola estava com o dedo todo em frangalho, daí não queria pôr o sapato para ir para a escola. Então, realmente, era uma infância totalmente diferente da de hoje, que as crianças já nascem, a gente já quer deixar toda bonitinha, toda de laço, todo de vestido rendado, cheia de goma. Aquela época, por mais que nós tivéssemos nossas roupinhas melhores, a gente saía com a roupinha melhor mesmo para brincar na rua, né? E as casas realmente não tinha... Na casa que eu lembro, assim, que me marcou muito, a minha mãe tirava água do poço, porque não tinha poço, água então. encanada, tinha poço. A parte do nosso banheiro era um banheiro externo, que na época chamava-se casinha, né? Então, eu peguei isso aí. E a minha mãe sempre foi muito caprichosa, sempre muito, muito cuidadosa, então deixava aquilo sempre muito limpo. Eu lembro que ela lavava o assoalho com soda, imagina. Soda cáustica? Soda cáustica. A casinha também, e depois passava cera. Então, a nossa casa era um assoalho vermelho, muito limpo, muito brilhante. A vida toda foi assim. E ela sempre gostou muito de morar em casa antiga. Eu acho que eu herdei esse lado, assim, das coisas mais antigas da minha mãe. Por mais que ela não demonstrasse, eu percebia que ela gostava. Porque sempre moramos em casa de paredes muito altas, de janela muito grande, e aquelas portas altas também. Mas as casas sempre tinha que ter uma cera, aquele cheiro de cera também me remete à infância, né? Então, era uma infância totalmente diferente. Parte que hoje tem os videogame, nem televisão tinha na minha época. Eu lembro que a minha avó, eu não sei em que ano que foi isso, porque eu sou muito ruim com número, com datas. Mas quando foi a Jovem Guarda, a minha avó... Anos 60. Então, a minha avó compraram uma televisão e nós íamos assistir televisão na casa dela. Porque era muito caro, né? Não, é só ela que tinha televisão. Mais tarde, daí, colocaram aquele plástico, tipo acrílico, na frente, azul, para dar um colorido na televisão, porque não tinha televisão colorida. Então, para nós, era o máximo. Né? Nos reuníamos na casa da minha avó para poder assistir os programas infantis e tal, e a Jovem Guarda, então, foi o que foi de bom na minha vida, na minha juventude. Então, aí a senhora já era adolescente nessa época. Daí já estava adolescente, já estava começando a ter os namoridinhos lá, né? Os namoros do Santa Cruz, que foi uma escola bem importante em Castro, né? Ao lado do São José, Vespasiano. Então, a gente já ficava na praça com os paquerinha e a mãe e o pai ali na guarda, né? Sempre muito fiscalizado. Tudo muito fiscalizado sempre, né? Para ir em cinema, eu acho que eu fui a cinema, acho que com 14 anos. Porque também não era permitido, né? Tá indo para cinema porque eu não tinha idade. Então... Lembro de ir à escola sempre a pé, não tinha carro, meu pai não tinha condução, e eu ia sempre a pé para a escola. Então, levava meia hora, às vezes 40 minutos, dependendo da vontade que eu tinha de chegar na escola. Então, eu morava aqui na vila e daí ia estudar lá no Vespasiano, que é do outro lado da cidade, né? Então, são lembranças assim que me marcaram bastante, né? Daí, meu pai foi transferido para Ponta Grossa também, foi morar em Ponta Grossa, trabalhou na Livraria Montes. A gente morou em Olarias. Eu estudei numa escola em Olarias também, que hoje é uma enorme de uma escola, e eu me assustei com o tamanho de Olarias. É verdade, cresceu que muito. Lá também a gente andava bela e formosa durante o dia, durante a noite, e agora não dá mais, eu fiquei assustada de ver. Então, Castro tem isso, né?
o antes, o durante e agora o depois, que essas diferenças marcam bastante, né? Então, essa questão do tamanho do terreno, as pessoas às vezes não param para pensar como isso é importante. Hoje em dia, por causa do preço dos imóveis, é mais complicado. Sim, Né? Porque sim. o metro quadrado ficou muito caro, né? Mas as crianças, elas tinham acesso a um quintal razoavelmente grande. A gente fala de terrenos aí Muito de grande. 1.000, 2.000 metros quadrados, Muito grande. né? Onde tinha espaço, como a gente falou, para um pequeno pomar, às vezes um galinheiro, né? Sim, sim. Dependendo do tamanho do terreno, tinha até uma pequena área para os porcos, Pros que a gente porcos. chamava de chiqueiro. Na Né? minha avó tinha isso. Na Tinha sua as avó tinha. galinhas, tinha os porcos, né? E era uma... A minha avó morou num lugar que hoje é mais ou menos no setor aqui do Clube de Campo, por aí um pouquinho para cá, que as pessoas que moram aqui conhecem, e era chamada de Mangueirão. Era uma enorme de uma terra também, tinha uma casa que não tinha vidros, eram só janelas, né? E tinha uma plantação de eucalipto. Uma enorme plantação de eucalipto. É uma coisa muito forte isso em mim, que eu cheguei em uma cidade que tinha muito eucalipto. Quando eu entrei ali no meio, até parece que eu estava voltando nos meus 9, 10 anos de idade, porque o cheiro de eucalipto é uma coisa muito gostosa, muito fresca. Verdade. E na casa da minha avó tinha. Então, às vezes, acordava de madrugada para ver a galinha tá pulando de galingalho, o barulho de vaca por perto. Então, isso a gente não ouve mais, né? Agora é só nas fazendas. E as casas realmente ficaram menores, apesar de que Castro aqui ainda tem algum outro terreno grande, mas já mudou muito, né? Mudou o calçamento, agora toda asfaltada, toda pavimentada, toda iluminada. As ruas, na sua época, na Vila Rio Branco, eram de estrada de chão. Chão batido. Chão batido. Tanto é que quando a gente era mocinha que ia para o centro da cidade, a gente ia com um sapato e levava um outro numa sacola, alguma coisa, e um paninho para tirar o pó lá quando chegava no centro, para não chegar com o pé muito cheio de pó, não. Então, tinha isso também, né? Mas foi uma infância bem feliz, uma infância bem rica de conhecimento, de valores, né? E rádio, tinha rádio na casa? Da minha casa tinha rádio. Eu lembro que o meu pai escutava a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Faz sucesso até hoje. A Voz do Brasil, e tinha uma novela que a minha mãe ouvia, que agora eu não lembro, mas foi famosa na época. O Direito de Nascer? O Direito de Nascer. Isso. Era a Voz do Brasil e o Direito de Nascer. As duas coisas assim também que eram na vizinhança toda, né? Quem não tinha, vinha na casa da vizinha que tinha. Então, até hoje eu tenho o rádio do meu pai guardado. Ele ganhou num sorteio no Cine Marajá, quando ele era solteiro, e ele trabalhava numa empresa aqui em Castro chamada Valuxo. Ele era envernizador. Meu pai foi considerado assim uma das pessoas que muito segura nesse trabalho, que fazia um trabalho perfeito. E ele que invernizou as cadeiras do Marajá, do Cine Marajá. E o dono do Cine Marajá disse que era muito exigente, e escolheu ele para ser o invernizador das cadeiras, porque ele era famosinho na cidade. Ele trabalhava também no seu Valuxo, que tinha uma empresa de móveis em Castro, que foi bem famosa. E daí, no dia que ele foi chamado na casa do dono do Marajá, ele disse que ele foi muito nervoso, achando que ele ia ser chamado a atenção, mas foi para receber um elogio do serviço que ele tinha feito. Então, ele contava com o maior prazer. E o rádio, ele ganhou no Cine Marajá. Num sorteio, diz que foi assim como se ele tivesse ganho um prêmio, um carro. Porque na época o rádio era muito caro. E diz que o Cine Marajá total, cheio, lotado. E daí chamaram ele para receber, e ele foi aplaudido em pé. Então ele conta. Eu tenho o rádio guardado. É meu xodó.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora falou do Cine Marajá. Tinha outro cinema além do Cine Marajá em Castro? Cineplaza. Cineplaza. O Cineplaza era o mais atual, né? Que foi considerado também um dos melhores cinemas da nossa... Acho que até não sei se do Paraná, uma coisa assim, foi considerado um dos bons e melhores cinemas. E também era um desfile de modas, né? No Cineplaza, aos domingos, na sessão das 19 horas, 19h30, uma coisa assim, era o desfile de moda das moças da cidade. As mulheres em Castro sempre tiveram muito bom gosto, sempre foram moças muito bonitas, muito elegantes, senhoras muito elegantes. Então, era um desfile de modas e era o encontro, né, da sociedade ali no Cineplaza. Então, também é uma grata lembrança que me dá, assim. E as pessoas, antes de irem para o cinema, passavam em algum bar que era famoso na época, algum restaurante, alguma confeitaria? Depois do cinema, tinha o Bar Pascoal. Bar Pascoal. A Coqueluche de Castro, né? Que foi assim, aonde todos íamos depois da primeira sessão do Cineplaza, que tinham 2 sessões. Mas na primeira sessão a gente procurava ir, que era mais cedo, né? Terminava 9h20, 9h30, para poder ir até o Bar Pascoal. Daí lotava o Bar Pascoal. E lá... a famosa margarida, o blackout. Eram bebidas? O blackout era um sorvete que eles faziam. E a margarida também era uma outra taça de sorvete assim, maravilhosa, que só eles sabiam. Nunca mais, ninguém mais tomou igual, né? Então, e era o encontro da juventude. O nosso encontro era no Bar Pascoal. Dona Teresa Pascoal daí faleceu faz poucos anos agora, mas ela ficou alguns anos depois ainda fazendo sorvete, né? Que era do pai dela, Bar Pascoal. Também foi famoso na cidade. E tinha algum outro estabelecimento que as pessoas iam, além do Bar Pascoal? Do Bar Pascoal... Bom, que eu lembro antes disso, que meu pai contava, na época dele, teve um Cine Odeon. Cine Odeon. Odeon, que foi assim um cinema bem marcante também para a cidade, para os jovens da época do meu pai, né? Ele disse que também ali as moças ficavam paradas e os rapazes ficavam passando para cima e para baixo para ver as moças. Isso aqui no centro de Castro, né? Isso, no centro de Castro, ali na Dr. Jorge Xavier da Silva, por ali. Não, na Dr. Jorge, não, na 15 de novembro. Na 15 de novembro. Na 15 de novembro. Então o pessoal fazia o footing, como se fosse. Então o Bar Cavalim também foi mais tarde um pouquinho que o Odeon, que também foi muito famoso também. Então, são coisas assim que eu lembro de conversas com a minha família e algumas coisas da minha juventude e da minha adolescência, né? E nesses bares tinham também, por exemplo, mesas de sinuca? Os jovens iam para jogar sinuca? Mesas de sinuca, acho que não. Eles tinham as mesinhas para fazer os seus aperitivos, as fotos que eu vi, né? A mesa, acho que tinha sinuca, daí era os bares daí mais frequentados, mais por homens. Acho que daí as mulheres não entravam nesses ambientes. Bares, nesses ambientes elas Perfeito. não entravam. Tenho a impressão que, pelas conversas que eu lembro, assim, parece que daí não era um lugar apropriado. Então, bilhar era coisa de homem? Era de homem, era de homem. Então tá certo. A diferença, né? E essa questão do footing, eu acho interessante que as pessoas acho que não sabem desse hábito, né? O hábito de passear nas principais avenidas. Nas principais avenidas. Nesse caso específico da Rua 15, em Castro, né? Isso, na Rua 15, né? E daí ali também o Bar Pascoal era na Rua 15. Daí a Rádio Castro também ficava na Rua 15 ali, que também é uma rádio bem antiga da nossa cidade também. O pessoal ia até a rádio para ver o pessoal que trabalhava lá? Via, e muita entrevista, tinha uns programas interessantes. Então, essas coisas que eu chamo. Tinha uma casa, continua ainda a casa na cidade, que era de uma família Marques aqui em Castro, na esquina
dessa Rua 15, e era um pouquinho antes do Bar Pascoal, que era um murinho gostoso de sentar. Todo mundo sentava, os jovens ali, e daí apelidaram o murinho até de Murinho da Vergonha, porque ficavam os desocupados todos ali, que éramos nós na época, né? A gente não tinha o que fazer, ou saía da escola e ia para o Murinho da Vergonha. Mas era um local também de encontro da juventude aqui de Castro, né? Aí a Praça Manuel Ribas também é uma praça famosa, em frente ao Clube União, que era o clube também que nos dava aqueles bailes famosos e bailes com excelentes orquestras, desfile. Então, foi uma época muito boa de Castro. Uma juventude bem sadia também. Carros não tinha tantos, né? Não lembro de tanto carro, era muito pouco, porque hoje é até impossível, mas aquela época era muito gostoso, era bem sossegado, bem à vontade. A gente lembra dos táxis parados em volta da praça, né? Agora, dificilmente a gente encontra um táxi ali na praça, porque agora tem Uber, né? Agora tem Uber, é verdade. E ônibus? Tinha ônibus nessa época? Ônibus não, eu não lembro de ônibus. Só ônibus para viagem para Ponta Grossa, Piraí, né? Mas ônibus circular dentro da cidade eu não lembro. Não lembro. Então as pessoas não lembro também andavam. que época que veio, né, o ônibus circular. Mas não é bem mais atual, né? Então as pessoas caminhavam nessa época. Caminhavam ou pegavam um táxi. Um táxi, né? Chamavam o carro de aluguel, o pessoal chamava. O carro, daí era dos Valenga, o seu Valenga, o seu Valenguinha, o seu Gomes. Eram as pessoas que a gente podia chamar sem medo nenhum, sem constrangimento, que era a locomoção bem segura de dentro da cidade, né? Eu queria também entender um pouquinho melhor como é que eram os namoros nessa época, né? Era tudo de longe, assim? Era? Bem longe, né? Era bem de longe, era mais olhares, né? Era mais olhares, ou às vezes a gente recebia um bilhetinho, você vai no matinê domingo? Posso sentar atrás de você? Ou posso sentar do teu lado? Posso pegar na tua mão? Então, os namoros eram assim, né? Com consentimento antes, para ver se depois e assim mesmo a gente combinava, se acontecia alguma coisa diferente que o pai e a mãe não gostavam em casa, pronto. Acabou a matinê. Acabou o namoro também. Acabou o namoro, acabou tudo. Então, era bem complicado, né? Já... tudo meio de longe. Mas também causava, acho que, mais curiosidade. Eu imagino. Eu acho que a gente sonhava muito mais, a gente imaginava aqueles filmes de Cinderela, né? Porque era o que a gente podia fazer na época também. A senhora falou da sessão das 19h30 no cinema, no Cine Plaza, né? Mas a senhora acabou de falar da matinê também. Então, existia uma sessão mais cedo? Mais cedo, durante a tarde, acho que era 1h30 ou 14 horas, mais sim, ou menos, perfeito. era a matinê, né? Que daí esse era para as crianças, para as adolescentes, né? E daí as mocinhas mais acima de 15, daí já podia ir na primeira sessão. Na primeira sessão, que era às 19 e pouco. Que era às 19h30, né? Isso é interessante falar, né? As moças casavam muito cedo nessa Muito época cedo, também. Né? muito Então, cedo. tanto que o baile de debutantes, que era a apresentação das moças à sociedade, acontecia quando elas tinham 15 anos. 15 anos. E os bailes em Castro eram famosos. Os bailes de debutante, as pessoas realmente primavam pela elegância, de irem muito bem vestidas, de levar suas filhas muito bem vestidas e muito pontagrossense, piraiense aqui nos bailes. Tanto é que teve uma época que as brigas de Castro e Ponta Grossa eram fenomenais, por causa do ciúme, né? Das moças daí que dançavam com os pontagrossenses. Teve uma época de rivalidade também. Mas os bailes eram muito bonitos, orquestras muito boas, daí artistas famosos que vinham fazer apresentação. Então valia a pena a gente ser apresentada pelo pai para a sociedade, né? Então isso aí também foi uma época muito boa da cidade, uma época assim que acho que várias mulheres ainda têm esse sonho guardado.
Essa questão dos bailes, né? Vinham orquestras para tocar ou era um cantor só? Como que era? Orquestras. Vieram várias orquestras. Cassino de Sevilha esteve em Castro, o Conjunto 3 do Rio, Os Incríveis. Vieram conjuntos muito bons também. Então, Castro, nos Alemães e no União, sempre teve bons bailes, muito bons bailes. E os bailes começavam que horas, terminavam que horas? Normalmente, eu acho que os bailes começavam ali por 22 horas, mais ou menos, 22h30, e acho que iam até as, sei lá, 4 horas da manhã. Acho que eles então, não... atravessava a noite. Mas não amanhecia como hoje é 5, 6 horas, mas acho que até as 4, 4h30 normalmente era o horário, né? Então o pessoal dançava de se esbaldar. E dançava. O salão era cheio. Valia a pena. Os carnavais, nossos carnavais deixaram muita lembrança. A gente já chega no carnaval, mas eu quero aproveitar o baile um pouquinho mais. Que tipo de dança tinha? Foxtrot, por exemplo? Acho que aquela dança do bolero, muito bolero. Tango. Muito bolero, tango, twist. Twist, ótimo. Twist. O que mais que tinha? O rock. O rock começa nos anos 50. Então, isso aí, podia saber que era o que a gente dançava, e dançava a noite toda, não tinha... E daí, mal a gente sentava, já tinha um para vir tirar dançar, né? Então, também valia a pena ir nos bailes, porque todo mundo dançava. E essas músicas mais gauchescas, tinha também ou não? Não. Não tinha nessa época? Não tinha nessa época. Não tinha. Hoje que é mais a moda, né? Mas naquela época... Gosta. Daí eram os outros tipos de baile daí, né? Os bailes específicos gaúchos, né? Mas Castro quase não tinha. Depois de um certo tempo também que começou a ter mais baile gaúcho, né? Começaram os rodeios e tal. Daí que começou a se criar esse costume também. Agora a gente vai pular para o finalzinho dos anos 60. A senhora falou da Jovem Guarda, a senhora falou da TV que tinha na casa da sua avó, né? E a Jovem Guarda influenciou toda uma geração. Toda uma geração. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? E todas aquelas pessoas fabulosas que fizeram história na TV do Brasil. Nossa, e na música fale. do Brasil, né? Com canções emblemáticas que fazem sucesso até hoje. Até hoje. Né? Meu carro é vermelho. Outro é Bendão, né? Exato. Né? Então, assim, é fantástico, né? É fantástico. A Vanderleia fazia um que sucesso. Martinha, Os VIPs. Nossa, Gerry Adriane. Nossa, e a gente sonhava de conhecer o Gerry Adriane. Eu tinha uma amiga... Rony Von, que ela mandava quase cada... semana ou 15 dias uma cartinha para o Gerry Adriane. Não sei quem respondia, mas era um show quando ela recebia a resposta, porque daí a gente vibrava. Ele respondeu minha carta. Que coisa bacana. Nossa, mas foi curtido. Pudemos curtir bastante. Tem um episódio muito interessante, o Roberto Carlos dando uma entrevista para o Jô Soares. Infelizmente o Jô já faleceu. Mas era genial o Jô Soares. Nossa, né? Espetacular. E fez muito sucesso na TV com a Família Trapo, né? Na primeira versão da Família Trapo, com o Ronald Golias. E o Jô Soares entrevistando o Roberto Carlos falou que tinha inveja do cabelo do Rony Von. Que o Rony Von abaixava o cabelo assim para cumprimentar a plateia, né? Se curvando. Todo pra frente. Daí, quando virava a cabeça, ajeitava tudo no lugar sem qualquer tipo de dificuldade. Né? E ele tinha um cabelo lindo, realmente. E o Roberto Carlos falou que tinha inveja do cabelo do Rony Von. Né? E o Roberto Carlos está aí, né? Firme e forte. Sim. Amando fantástico. Novamente. É um dos maiores cantores da história do Brasil. Certeza. Né? Nosso Elvis. Nosso Elvis, com certeza. Elvis. E eu queria saber disso também. Que músicas, então, vocês ouviam nessa época? A gente falou da Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda que fazia sucesso, Beatles, por exemplo. Beatles também. A época do Beatles era também super famosos e a gente curtia bastante, né? Mas eu lembro, assim, que o que marcou muito, muito, muito ainda
Foi a Jovem Guarda mesmo. Na minha época foi a Jovem Guarda. E eu gostava dos Beatles, mas ainda acho que a minha preferência sempre ia para o lado da Jovem Guarda. Acho que eu tinha aquele costume de todo domingo, eu era fã incondicional, de não querer nem que me chamassem para nada de frente daquela televisão, né? Então... Pode ser, mas o Beatles também é da minha época também, que eu gostava bastante. O Elvis, que a gente curtia também, né? Acho que todo mundo gostava do Elvis, Curtia né? muito o Elvis também. Achava bonito. E o jeito dele dançar. O jeito dele dançar, né? Todo cheio de charme, muito sexy. Acho que aquilo chamava bastante a atenção da gente também. Mas e os cantores já consagrados da época, como Nelson Gonçalves, Orlando Silva, eles faziam sucesso também? Faziam sucesso também. Na minha casa, a gente ouvia porque o meu pai era fã, minha mãe era fã. Meu pai amava Ângela Maria. Ângela Maria, quem não gostava? Gostava demais da Ângela Maria. E a minha mãe gostava muito do Martinho da Vila, gostava muito do Martinho da Vila também. Então, essas músicas também a gente tinha costume de ouvir bastante, né, em casa. E também, quando a gente saía, tinha locais assim que tocavam essas músicas assim. Aí vem os anos 70, né? E os anos 70, daí a gente tem algumas carreiras consolidadas. A gente falou da Jovem Guarda, sai, a gente já falou dele, Roberto Carlos, né? Mas os outros também faziam sucesso. Sim. Jerry Adriane fez sucesso, Rony Von fez sucesso, enfim, tanta gente boa fez sucesso. Daí Muita tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Nos anos 70. Como é que era daí Castro já nos anos 70? Era um pouquinho diferente já? Já estava mais urbanizada? Sim, daí já começou a mudar, né? Já começou a mudar. Os jovens, vamos dizer assim, da minha época também, que eram mais... Aqueles jovens que estavam estudando comigo já estavam saindo para fora, de repente já voltavam com a cabeça um pouquinho diferente, porque iam morar para Curitiba, morar em outras cidades, né? Então já traziam alguma novidade para a gente também. Então já começou as mudanças, né? Já deu. Eu casei em 72. Começo dos anos 70. Eu já casei nova. Casei com 19 anos e daí que eu terminei os meus estudos. Então, em 72, eu já era uma jovem senhora. Puxa vida. Até 70 ainda curti. Em 70 eu fui rainha do carnaval, né? Daí encerrei minha carreira. Daí encerrei. Já que a senhora foi rainha do carnaval, como que era o carnaval em Castro? Eu falei que ia perguntar depois. O carnaval em Castro, acho que foi um dos melhores carnavais. Bom, eu só passava carnaval em Castro, então eu não conheci outros carnavais, né? Eram nos clubes? Só depois, nos clubes. E tinha carnaval de rua também. O carnaval de rua era famoso. Em blocos, escolas de samba? Em blocos, em... Tinha escola de samba também? Tinha escola de samba. Foi muitos anos famoso também o nosso carnaval de rua, muito. Vinha muita gente de fora e os clubes sempre lotados. Então, foi uma época, o carnaval em Castro foi movimentado, valeu a pena. Era um carnaval de marchinhas, as famosas marchinhas? Muita marchinha. Muita marchinha, aquelas músicas gostosas de você pular uma noite inteira e não se cansar, ficar no mesmo balanço. Tipo né? Lamartine Babo, o teu cabelo não nega mulata. Isso aí também. Então, Lamartine Babo fez sucesso. Fez sucesso, né? Muito sucesso. Com as marchinhas de carnaval. Eu acho que em termos de baile, em termos de música, Castro foi muito bem servido sempre. Eu lembro que meu pai contava um dos bailes que eles iam e eles gostavam também muito de dançar, de música, e eles tinham grupos de dança também deles, né? Dos casais que iam pro baile. E também ficavam até tarde, também dançavam, então eles sempre contavam muito. Então, acho que Castro teve um vasto tempo, assim, de boa música, bons locais, bons ambientes, né? E os clubes ofereciam isso também para as famílias, né? Então, foi muito bom, foi muito bom. Eu fico feliz. Eu fico feliz que a senhora tenha tido toda essa oportunidade e lamento que as pessoas talvez não tenham mantido contato com tudo isso. Eu fico com dó dos meus filhos. Os meus filhos tiveram 1% do que eu tive, né? Nessa parte. Porque daí, quando vieram os filhos, as coisas já estavam mudando,
E daqui a pouco foram mudando rapidamente. De criança eles já estavam adolescentes, de adolescente eles já estavam jovens, já estavam saindo para estudar fora, né? Tive filhas que casou muito cedo, então eu fui vó muito cedo também. Mas foi uma mudança, eu sempre digo que pena que vocês não pegaram a nossa juventude, a minha juventude, que foi uma juventude gostosa. Claro que existia de tudo, né? Existia o lado bom, existia, mas não era tão explícita as coisas, não era tão aberta, né? Era mais escondida, talvez. E a gente não participava de tanta coisa ruim que está acontecendo hoje, bom, né? Essa parte é triste, né? Porque realmente hoje em dia tem muita coisa ruim. Mudou muito. Mas vamos ficar com as coisas boas. Só coisa boa. Isso. E vamos puxar um pouquinho pela memória ali dos anos 70. A senhora falou que Castro já estava mais urbanizada. Era mais asfalto ou era calçamento de pedra? Calçamento e asfalto. Tinha os dois. Os dois. E aí a cidade começa a ficar mais urbanizada, começa a ter mais automóvel, mais imagino. Automóvel, as lojas boas, né? Lojas maiores, o comércio já melhorou também, já ficou um comércio maior, né? O Teatro Bento Mussurunga já tinha nessa época, já existia? Ele tinha como Marajá. O Bento Mussurunga vem bem depois, vem na época da gestão do Dr. Reinaldo em 2001. Por aí. Que daí o Dr. Roni é o secretário de Educação e Cultura. Ele é um apaixonado pela cultura, apaixonado. E o Bento Mussurunga nasce aí. Perfeito. Onde era o antigo Cine Marajá. O Cine Marajá, que Perfeito. está para ser restaurado de novo, tomara, porque ele é muito lindo. Então, eu quero falar um pouquinho, então, dos anos 70. Então, a gente tem a cidade um pouco mais urbanizada, um pouco mais de automóveis, até porque já tínhamos uma indústria automobilística forte no Brasil. Sim. Né? Com os carros da Willys, por exemplo, tinha Chevrolet, que daí acho que a Kugler, e eu não sei que ano também que ela veio para cá, que ela se fixou em Castro, mas já tinha a Kugler, né, Veículos, que é uma empresa boa, daí teve a Fiat, né? Então, e a cidade começou a crescer, né? Começou a crescer. É verdade. A agropecuária começou também a expandir, daí já começou a melhorar também o poder aquisitivo das pessoas. Ou seja, nessa época dos anos 70, surge o plantio de soja aqui na região. Então, isso muda muito. Porque começa a entrar muito dinheiro na região. Muito dinheiro. Com soja daí e milho, soja, né? Veio batata, que veio o Grupo Caiano, que foi muito forte, foi um potencial em Castro. E daí eles tinham também cenoura, batata, e daí veio o soja, feijão. Então, daí quando isso começa a mudar também o cenário da cidade, né? Tudo melhorou também, porque daí começa a surgir mais dinheiro, as pessoas começam a ter mais coragem de entrar nesse lado. As pessoas às vezes não sabem como essa questão do soja mudou. Inclusive a rotina na cozinha. Porque a cozinha era feita, os seus pratos eram feitos através da banha de porco. E a banha de porco vai sendo aos poucos substituída pelo óleo de soja. Sim. Eu acho que a banha de porco é mais saborosa até hoje. Mas verdade. O porquinho que me perdoe, né? Mas o fato é que a gente tem uma série de inovações tecnológicas que vão sendo absorvidas. As pessoas antigamente guardavam a carne de porco em barris, latas. Ou latas. Isso, latas onde eles colocavam dentro da gordura do próprio porco, a carne já assada. A carne já... Era isso? Pronta. Isso eu também passei com a casa da minha avó. Ela fazia isso. Era aqueles pernil, aqueles lombos. Daí ela guardava dentro da lata de banha para conservar, para não estragar, né? Porque também a parte de refrigeração também era bem diferente, né? Não tinha geladeira. Não tinha nada. Se não tinha, a iluminação era difícil, imagine. Isso eu ia perguntar. Nos anos 50 e 60 em Castro, a iluminação pública era corrente ou não tinha em todos os lugares?
Não era em todos os lugares, não. Não era em todos os lugares. Que eu lembro, assim, não era em todos os lugares. Fica mais popular e comum nos anos 70 para frente. Eu acho que começa 60 e pouco. Não sei. Mas é por aí. Por aí, por aí. E daí a gente chega com uma indústria nova, né? A gente falou dos carros, né? Tinha a DKV, né? Que fabricava o Jeep Candango, né? E outros automóveis, como o DKV Sedan, né? Que eram carros, aliás, tinha lá sua beleza. A sua beleza, a Aero Willys. A Aero Willys, que coisa linda. Willys, como é que é? O Impala, o Rabo de Peixe, o Opala. Pois é, e daí vem os anos 70, daí vem Opala, Brasília. Né? Nossa, daí enchia os olhos e a vontade de ter um. E daí se populariza o carro Fusca, né? O Corcelzinho. O Fusca, né? Eu aprendi a dirigir num Fusca. A senhora gostava do Fusca? Gostava e me arrependi de ter vendido o meu Fusca, porque eu gostava muito, ele era bem bonito. Agora já foi. Vou comprar um outro. É verdade. A senhora sabe que hoje esses carros antigos, eles custam caro, Custam muito caro. Agora está difícil de comprar. Agora está difícil. Mas eles são lindos, todos eles. São lindos todos eles. Tem uma como eu posso dizer, uma assinatura de época. Né? O Caravan. Que era um carro também potente, bonito, da Chevrolet, né? Chevrolet. Eu lembro desses automóveis quando eu era criança. E aí nós temos, nos anos 70, então, a popularização do automóvel, o automóvel fica mais comum, a geladeira fica mais comum, as TVs ficam mais comuns também. Ficam mais comuns também, né? E começam a invadir todas as casas, né? Porque então vem com tudo, daí já parece que as pessoas já estavam mais com poder aquisitivo um pouquinho melhor também, podendo comprar uma TV, né? Vem as facilidades para comprar TV e vai facilitando também para todo mundo e deixando as pessoas mais felizes, né? Porque sempre aquilo que a gente adquire, que a gente sonha é uma vitória, né? Então, qualquer coisa que a gente pudesse naquela época, a vitória era grande também. Eu acredito que sim. Mas os produtos também foram sendo fabricados em série e foram ficando um pouquinho mais baratos. Baratos. Mais acessíveis. Mais acessíveis. Porque antigamente, como a gente falou, era tudo muito caro. Muito caro. TV, rádio, geladeira. Nem se fala. Máquina de lavar, então... Nossa Senhora. Aliás, as máquinas de lavar antigamente, o modelo mais comum era um modelo de madeira, né? De madeira, de bater. Isso. Só batia. Só batia. E era uma beleza. Para secar tinha que ser no braço, para torcer. No braço. Mas também as mulheres não usavam tanta academia, né? Era o escovão, era a vassoura, era o tanque. E os homens ajudavam em casa? Eu lembro meu pai ajudando muito pouco, sabe? Muito pouco. Ele não era... Eu acho que naquela época os homens eram criados mais para serem servidos. Hoje eu acho que os homens ajudam muito mais. As mulheres estão dando uma ordem e eles estão obedecendo. Antigamente era mais difícil. Então a gente falou dos anos 70, então a gente tem esse sucesso. Surge o Sidney Magal nos anos 70, né? Fez sucesso também, né? Fez sucesso. Foi o galã. O pessoal gostava dele, né? Gostava. Sandra Rosa Madalena, cantando Sandra Rosa Madalena. Ontem eu estava ouvindo a música dele na rádio, até lembro, falei, nossa, quanto tempo sem ouvir. E uma figura simpaticíssima até hoje, né? Muito simpática, né? Muito simpático. Eu acho ele fantástico, né? O Chacrinha fazia sucesso também na TV. O programa do Chacrinha a gente não perdia. Era outro que trazia alegria para dentro de casa. O Bolinha, tinha o Bolinha também na Bolinha também, né? E aí, o que as pessoas faziam em Castro? Eu sei que a senhora já estava casada nessa época, mas a senhora observava tudo em volta, né? O que os jovens, por exemplo, faziam para se divertir? Eles iam no cinema ainda? Tinha cinema? Tinha cinema ainda, eu não lembro também que época que foi a última sessão de cinema. Mas normalmente a praça, né? A Praça Manuel Ribas sempre foi muito frequentada. E daí também começa o costume maior dos bares. Os bares. Né? Daí começam mais bares, daí de se encontrar no bar para fazer aperitivo. Ou... Porque hoje em dia eles se encontram mais nas casas, né? Pois é. Não tem mais tanto espaço para fora para eles se reunirem. Mas naquela época eu lembro que tinha bastante bar.
E as praças, assim, a prainha. A prainha de foi Castro. muito bem também movimentada para os anos 60 por ali, né? A prainha também era um lugar que iam bastante. Aqui em Castro também sempre foi muito frequentado o Caramuru com um jogo de futebol. Uhum. Tinha bastante jogo de futebol lá? Jogo de futebol bastante no Caramuru, esporte também em Castro sempre teve esporte, né? Então, essas coisas assim que eu lembro, né? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre porque o Castro chegou a ter um clube de futebol, inclusive com esse nome, o Caramuru. O Caramuru, né? que foi Mas famoso. tinha o esporte amador também na cidade, com vários times de futebol, acho que tinha torneios. E é esses né? torneios que preenchiam os finais de semana em Castro, né? O Caramuru era cheio desses torneios, que daí tinham vários e vários clubes de futebol. Jogando ali e no daí estádio. jogavam, né, no Caramuru ali, que era bem movimentado sempre. Ouvindo a senhora, dá a impressão que a comunidade interagia mais nessa época, do que nos dias de hoje. Né? Porque era o encontro dentro do estádio, né? O encontro, assim, nesses bares, eu tenho a impressão que o meu pai, por exemplo, ele tinha um grupo de amigos que todo domingo, depois da missa, eles se encontravam no bar do Antoninho, que era o bar que eles gostavam. Ali tinha uma mesa de snooker e tinha os que iam para tomar um aperitivinho, alguma coisa, e tinha outros que iam só para conversar. Porque trabalhavam a semana toda e era a oportunidade deles terem como conviver, como conversar. Então, isso também foi uma coisa que teve bastante em Castro. Vários e vários bares assim que as pessoas se encontravam para conversar e trocar ideia, né? E os clubes sociais, eles foram perdendo importância? Foram perdendo. Com o tempo eles foram perdendo. Daí ficou mais assim para eventos de casamento, de aniversários particulares, né? E que hoje praticamente está extinto. Tem um baile ou outro, que daí são os bailes gaúchos, os bailes agora vai ter dos serranos. E no Clube dos Alemães também, mas é mais nesse lado gauchesco, assim, vamos dizer, né? Não é como era antigamente os com bailes as orquestras assim. e tudo mais. Não. A nossa época já passou. A senhora não acha que cabe um revival, ou seja, tentar fazer com que essa época volte naquilo que tem de bom? Eu Por tinha exemplo, muita vontade que as voltasse. orquestras eram maravilhosas. né? E o que elas tocavam, né? Glenn Miller, quem é que não gostava de Glenn Miller, né? In the Mood. Nossa, nem falei. Nós tivemos os Irmãos Meira aqui em Castro, que foi um sucesso por anos e anos. Eles tocavam os bailes assim que ninguém queria que terminasse mais. Eles tocavam tudo. E era uma família de músicos. Que coisa interessante. Lindos. Obrigado por registrar esse nome, os Irmãos Meira. Irmãos Meiras. E era muito bom. Quando a gente sabia que tinha Irmãos Meiras, a gente não perdia por nada. Por nada, porque eles tocavam Glenn Miller assim, como se fosse. Então, e tinha um repertório muito bom. Muito. Eles foram muito famosos aqui em casa. Eu acabei mantendo contato com essa história das orquestras por causa do meu pai, que também, mais ou menos nessa época, ele era mais velho do que a senhora. Mas ele gostava muito desse som, né? O som das orquestras, né? E então eu cresci ouvindo isso nos vinis, né? Ou seja, nos discos de plástico, né? Os bolachões pretos. Isso, exato, o disco de vinil. E então, aliás, aqui, né, no estúdio. Né, nós temos o mini vinil. O porta-copos aqui com esse formatinho de vinil, né? Imagina isso aqui bem grande, gente, tá? Era grande, né? Era grande. Então, o CD da época, né? Aliás, acho que as pessoas nem sabem o que é CD hoje, porque é tudo virtual, CD. né? Sim, agora não tem mais, né? Mas aí a gente vai para os anos 80, a cidade fica mais urbanizada ainda. Acho que já, não sei se tem cinema ainda nos anos 80 ou não. Não lembro. Mas já começa a rarear um pouco mais. E as pessoas começam, então, a frequentar restaurantes, eu imagino. Restaurantes, ficam mais dentro das suas casas, recebendo mais nas suas casas, né? Visitas em casa. As visitas vão se tornando mais frequentes dentro das casas do que como era antigamente, que a gente, né, fazia o grupo, ia para o restaurante. Existe ainda, mas é um costume assim mais esporádico, eu acho, né?
Anos 90, a gente está chegando perto daí do fim do século XX. Né? E existiam pessoas que achavam que o mundo ia acabar no ano 2000, tinha até profecias em relação a isso. Não na Bíblia, profecias, né? Daqueles fanáticos de plantão dizendo, o mundo vai acabar no ano 2000. Né? Não acabou. Né? Mas a gente tem ainda nos anos 90 daí uma série de modernidades. A internet se torna muito mais forte nos anos 90. Muito forte. E começa a se espalhar pelo Brasil. O que tinha acontecido nos Estados Unidos 10 anos antes, acontece agora no Brasil nos anos 90. Mas isso demora para chegar no interior. Né? Sim. Castro, nos anos 80 e 90, é muito parecida essas duas décadas, ou seja, basicamente com as pessoas tendo o mesmo comportamento social, recebendo mais em casa, pouca coisa no clube, pouca coisa nos bares. Sim. Eu acho que não foi mudando, foi diminuindo, sabe? Essas saídas, as pessoas também começaram a adquirir casas em praias, então tem o costume de sair, né? Ou viajam muito, os filhos daí começaram a sair estudar fora, às vezes vão visitar os filhos às vezes já namoraram e casaram fora, então mudou bastante. Já é bem diferente, né? Agora a gente vai para a virada do século. Então a gente tem o século XXI entrando e todas as tecnologias novas começam a absorver as pessoas. A gente falou da internet. Sim. Né? Em 2007 a gente tem uma revolução que é o nascimento do smartphone, com o iPhone da Apple. Né? E que depois vem o Galaxy S da Samsung. Meu Deus. E aí, enfim, uma enormidade de modelos. Não dá nem para acompanhar tanto. Não dá. Mas daí, quando a gente vai para essa telinha de computador na mão... Daí pronto. Tudo muda, né? Mudou. Porque fica muito diferente. Cada um com a sua telinha. Cada um com a sua telinha. Mesmo dentro, até visitas, né? Até as pessoas que a gente recebe, às vezes, deixa o telefone bem fácil ali, sem querer pega aquilo e começa a manusear. É o costume. Isso aí é uma coisa assim, eu acho que veio para... Não, tem o seu lado muito bom, claro que a gente precisa da tecnologia, precisa da inovação, precisa do moderno, mas ele afasta as pessoas. Sabe, ele deixa mais fria, mais... não sei. Não, a senhora está coberta de razão. Eu ia citar como os inventos em comunicação interferem na realidade dos outros, né? Quando Gutenberg, lá no século XV, cria os tipos móveis, ele imprime um livro. O primeiro livro é a Bíblia, né, que ele imprime. E quer queira, quer não queira, o fato das pessoas terem tido acesso a esse texto sagrado, por conta delas, não mais com os padres, faz com que surja, poucas décadas depois, o movimento evangélico, com Martinho Lutero, com João Calvino. Então, por consequência dos tipos móveis, que influencia tudo na sequência. Né? Surgimento de jornais, mais livros. É bom, a cultura fica nas mãos do povo. Mas mudou os hábitos das pessoas. Só que o celular, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, ele isola os indivíduos, inclusive dentro da própria casa. Na própria casa. Não sei se a senhora já passou por essa cena, da família inteira, cada um com seu celular. Né? Eu, às vezes, estou dentro da minha casa ali e preciso falar com a minha filha, eu passo uma mensagem para ela. Mas dentro da casa? Ela mora do lado, mas eu, ao invés de levantar da onde estou, chegar, é uma oportunidade de ir lá, tá tudo bem, tá tudo... Eu passo uma mensagem, depois eu fico pensando, mas que coisa mais feia, por que não me mexia, não me levantada? Porque daqui a pouco ela sai de carro, eu não converso com ela, daí amanhã já é outro dia. Afasta as pessoas, é difícil, então a gente vai pegando um costume muito feio, muito desagradável. Eu sinto muita dificuldade com tudo isso que está acontecendo de novo. Eu sinto, a minha geração sofre com isso aí. Realmente, a adaptação tecnológica é difícil. Eu voltei a estudar quando eu tinha 48 anos, que eu voltei a fazer um curso e eu precisava da internet, como eu sofri, mas consegui dominar nos 4 anos que eu fiz o meu curso. Depois esqueci, não quis mais saber. Daí é só o celularzinho ali e olha que a gente daí perde o jeito também, né? Então faz falta, claro que faz falta, né? Porque a gente está vivendo num mundo que
Precisa. Hiperconectado, né? Mas eu comento o seguinte, né? O martelo é uma ferramenta muito útil. Ninguém dorme com martelo na cama. Né? Então, isso aqui é uma ferramenta, não sei se a senhora concorda. É uma ferramenta. Então a gente não precisa dormir com isso aqui dormir com ele do lado da cama. Né? O que eu ia comentar é o seguinte, né? E é um dos objetivos da gente, além de a gente resgatar um pouco da história de Castro no seu cotidiano. Muito obrigado, dona Silvia, de novo, por estar dividindo essa experiência com a gente. O fundamental é dar um testemunho para as pessoas de como é possível conviver com a tecnologia sem deixar de viver. Sem deixar de viver. Né? Então, assim, por exemplo, fazer uma pescaria com os parentes, um futebolzinho no fim de semana, passear na rua para que as pessoas... Sair com as crianças, exatamente, levar, chutar uma bola em um local agradável, chupar um sorvete, né? Brincar na praça, levar na bicicleta. E daí, com essa ferramentinha aí, a gente acha tudo difícil. É melhor ficar no sofá com a ferramentinha do que levantar, fazer essas coisas gostosas, né? E aí, a gente está chegando ao fim da entrevista, eu só queria agradecer de novo o fato da senhora ter vindo. Eu é que agradeço. Mas eu quero aproveitar esse depoimento final aí em relação a isso, né? A senhora acabou faz algum tempo aí, né, mas poucos dias, o Dia de Castro. Né? O Dia de Castro, que foi um projeto que a senhora tocou durante muito tempo, nos anos que a senhora esteve à frente do Lions. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que surgiu esse evento. Qual a importância das pessoas da cidade comemorarem a própria cidade nas suas dinâmicas? Então, essa ideia veio da cidade de uma cidade, acho que do Espírito Santo, com um amigo nosso, companheiro Leão da época, José Hilton Ribeiro. Então, na cidade dele tinha essa data que comemoravam, e ele trouxe a ideia para o Lions de Castro, e o professor Pierre Langendi, que na época presidente e o vice, abraçou essa ideia. O que era o Dia de Castro? Era nós fazermos um dia que fosse... Castro em evidência, vamos dizer. As casas enfeitadas, as janelas, as bandeiras sendo hasteadas, a gente recepcionando os turistas com mais carinho, a gente fazendo barraquinha na praça, levando o pintor, o artista para o meio da praça para tocar um instrumento, para fazer uma pintura, abrir a parte cultural da cidade para ser visitada, fazer exposições, valorizar o que Castro tem, o que Castro tinha, né? Então, até tinha uma frase que é muito bonita: orgulhe-se de Castro. Então, nesse orgulho-se de Castro, realmente era para a gente dar uma olhadinha devagar para a nossa cidade e ver o que ela estava necessitando, e a gente fazia naquele dia para Castro, né? Até varrer uma calçada, pôr um vaso de flor na janela para enfeitar, né? Para a cidade ficar mais agradável, para as pessoas se sentirem mais felizes. E foi um projeto que deu muito certo. Nas escolas, a gente fez um trabalho das crianças voltarem a hastear as bandeiras, voltarem a cantar o hino nacional. O hino de Castro foi instituído porque é um hino muito bonito. Então, todas essas coisas foram instigadas a ter novamente aquele respeito que deveria se ter. As bandeiras voltaram a ser hasteadas na praça que estava sem a bandeira, no lago. Então, a cidade ficou muito bonita. E as pessoas começaram a vir. Nesse dia também, a gente escolhia pessoas que são castrense que brilha. Os castrenses que estavam fora da cidade, em algum setor, em alguma profissão, e estavam brilhando e que mereciam ser homenageados. Eram homenageados pela Câmara Municipal. Então, era feita uma eleição, né, entre tantos que sempre aparecia, e daí pegava 3 ou 4 para ser homenageados. E foi muito gratificante esse projeto. Eu não sei se foram 15 ou 17 anos que durou. Todo mundo aderiu ao projeto, e nós fazíamos sempre na época da 7 de setembro, que emendava 3, 4 feriados juntos. Então, dava tempo de quem
é castrense e mora fora voltar para a cidade. Então, foi uma época, assim, que foi muito boa. As pessoas se sentiam felizes, os amigos vinham. Daí, fazíamos baile também. Teve época que fizemos baile, seresta. O Álvaro Bueno, que o senhor conhece também, ele veio em algumas serestas nossas também. Então, foi uma coisa assim que valorizou muito a nossa cidade. Isso foi muito bom. Principalmente, eu acho, nessa parte cultural, sabe, na parte do civismo para dentro das escolas, foi uma colaboração muito grande. E agora, o doutor Reinaldo Cardoso, que também é leão sempre, né? Era do Lions, tiveram a ideia de fazer a Semana de Castro, nos moldes do Dia de Castro. Então, várias atividades foram feitas do dia 3 ao dia 12, em comemoração à cidade de Castro. E ame essa cidade, se eu não me engano, que é para... Tenho amor para essa cidade. Agora esqueci a frase, me desculpem, castrenses. Não tem problema, não tem problema. Mas esse orgulho de Castro ficou sempre, né? E é uma coisa assim que a gente nota, a prainha foi restaurada novamente. Tá linda. Tá linda a prainha, né? A ponte ganhou uma pintura nova. Então, tudo isso está trazendo, assim, um olhar novo, um olhar diferenciado para nós, castrenses, né? Um olhar de cuidado, um olhar que vale a pena a gente também ajudar o poder público, porque a gente só exige. Tem que varrer, tem que limpar, tem que juntar o lixo, tem que arrumar a ponte, tem que consertar a telha. Tem, nós pagamos os impostos para isso, mas nós temos também que ajudar isso aí, né? Porque é tão bom a gente exigir e não fazer nada. Isso é verdade. Né? É muito bom, a gente fica num lado muito cômodo, a gente não quer sair da zona de conforto. O bom é exigir. Então, eu acho que isso aí ajuda também o setor público a se fortalecer. Se fortalecer, as pessoas saberem que vale a pena investir, que vale a pena ajudar, que vale a pena doar. Não é porque ele vai tirar o lixo da calçada que vai ser menos, muito pelo contrário, vai valorizar muito mais, inclusive, o imóvel dele. Verdade. Né? Então, eu acho que é um projeto que deva durar por mais alguns anos. E eu parabenizo deles terem tido essa coragem, que foi muito rápida. Acho que é menos de 2, 3 meses que eles estão organizando. E que sejam muitos e muitos anos para acontecer, porque vale a pena, vale a pena. E a gente está vendo que a cidade está assim com um brilho no olhar. As pessoas estão satisfeitas, as pessoas estão felizes. Existem coisas erradas, existem coisas para serem feitas, mas o que está sendo feito está valendo a pena. Problemas existem o tempo todo. O tempo todo. Mas eles nascem para serem superados através da boa vontade coletiva. Da boa vontade coletiva, Exatamente. Isso aí. Né? Não é uma pessoa, não, é uma equipe, todos. né? É todos. E aí eu quero finalizar a nossa entrevista, né, falando justamente sobre essa iniciativa. Com iniciativas como essa, como a Semana de Castro, né, onde o castrense passa a conhecer melhor a própria cidade onde vive, conhecer seus pontos turísticos, que são maravilhosos, como o Museu do Tropeiro, por exemplo. Está muito lindo. Essa nova sede da Secretaria de Cultura, que ficou maravilhosa. Muito linda. Né? E outras atividades que nós temos aqui na cidade, e atrações que nós temos na cidade, eu quis dizer, que obviamente merecem ser conhecidas, né? Nós temos lugares maravilhosos em Castro que poderiam ser conhecidos, inclusive nos arredores do município, como o Cânion Guartelá, o Capão Alto, a Castellanda. Exatamente. Né? Lugares maravilhosos. Maracanã, são lugares que merecem ser conhecidos, né? E justamente por isso, valorizar as coisas que a cidade tem valorizar as coisas que a cidade tem é uma necessidade e são frutos belíssimos que nascem disso na sequência. Agora, a senhora falou dessa vida em comunidade que tinha nos anos 50, nos anos 60, né, nos anos 70 ainda também. Sim.
essa valorização dos pontos turísticos, das atrações de Castro, essa conscientização sobre o papel do cidadão na manutenção da sua própria cidade, a valorização de atividades que podem ser desenvolvidas, isso também não é uma forma de resgatar esse espírito de comunidade para fazer com que as pessoas convivam umas com as outras? Com certeza. É só a partir daí que vai ter de novo essa conscientização e essa vontade das pessoas viverem dentro dessa comunidade como era antigamente. Porque não é meu, não é teu, é nosso, né? É diferente você chegar numa coisa que todos podem conviver, que todos podem ajudar, que todos podem usufruir, do que, de repente, ser eu, né? E eu acho que a partir daí, de como está sendo tratado todo esse sistema que está sendo implantado, essa valorização que está sendo dada, eu acho que é o caminho certo. Eu acredito que para as novas gerações isso aí vai contar muito, vai valer muito, que seja um resgate daquela infância minha. Porque a gente já daí agora pode começar a ensinar desde pequeno o que pode ser feliz com tão pouco, com uma coisa gostosa, com uma coisa bonita, com uma coisa bem bonita, bem cuidada, como uma prainha valorizada, né? Então, uma criança pode passar lá com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, brincando o dia todo, curtindo, porque tá limpo, porque tá bonito, porque tá colorido, tem espaço. Eu acho que é por aí o caminho. Eu acredito que seja. Senhora Silvia Bueno Napoli, muito obrigado pela sua participação no podcast de hoje. Obrigada, eu é que agradeço. Foi meio pega de surpresa, espero que eu tenha saído contente daquilo que você precisava e vamos estar sempre recebendo você de braços abertos em Castro. O seu testemunho é uma lembrança viva de que a comunidade só existe se ela mesma quiser. Parabéns. Obrigada. Nós vamos finalizando então o programa por aqui. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. Voltamos na próxima semana.